A oferta de animes hoje em dia é gigantesca e as pessoas se acostumaram a muita ação, drama excessivo, reviravoltas e será que no meio de tudo isso ainda há espaço para aqueles animes mais tranquilos? Spy Family, que estreou como uma grande novidade, perdeu a graça, fez escolhas erradas ou as pessoas que esperavam algo diferente? Olá, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo em que eu comento Spy Family, dessa vez acompanhando o segundo episódio da segunda temporada. Não consegui trazer aos sábados, dia do lançamento, porque foi meu aniversário, então fiz aquela pausa justa, única do ano que eu consigo, às vezes, manter. E desde a semana passada, e na verdade desde a segunda parte de Spy Family, da primeira temporada, eu notei que deu uma esfriada no público, eu não digo nem aqui no canal, que pode acontecer independente do sucesso do anime, mas como um todo. Me deu a impressão de que as pessoas, no momento que Spy Family estreou, como grande promessa, algo diferente do que existia até então, um bom nome no meio de uma temporada que não tinha tantos outros concorrentes, as pessoas aguardavam que fosse outra coisa do que realmente é. E aí, no momento de um episódio como esse, que até adaptou 2 capítulos do mangá 39 e 40, a gente vê que é um momento de transição. A gente sente uma calmaria que, para quem tá esperando algo a mais do que o anime tá disposto a oferecer, pode parecer chato. Por que eles não cortaram isso e foram logo pra parte da missão envolvendo a espionagem da Operação Strix e tudo mais? Porque isso também é Spy Family. Eu queria aproveitar este episódio, que trouxe um foco maior em terceiros ali no Bond e no Damian, para dizer o quanto essa história não é só sobre uma operação de espionagem para salvar duas nações, evitar que elas entrem em guerra, não é só sobre a Anya, nem sequer apenas sobre uma família específica. É muito mais do que isso. Será que Spy Family perdeu mesmo a graça? É isso que a gente vai comentar aqui agora, mas é claro, convido você a deixar a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda, mesmo se for diferente da minha. E antes que eu esqueça, temos coleção com camisetas incríveis de animes, mangás, Japão, tampas para todos os gostos que ainda estão na promoção de frete fixo de R$ 5,99 para todo o Brasil. Então, se quiserem, depois loja.com.br/Gabi-Xavier para você aproveitar e garantir os seus produtinhos com um frete baratinho, porque a gente sabe que frete, dependendo, pesa pra caramba. Vamos lá, Spy Family voltou na sua segunda temporada e abriu com uma adaptação de um capítulo extra do mangá. Algo que já é, por essência, bem tranquilo, apesar de uma carga de humor que pra mim foi excelente. Mas, como o segundo episódio, é a segunda semana seguida que o anime continua sem tocar ali no assunto de Operação Strix e colégio, e aquela parte que talvez motivasse alguma parte considerável, fatia do público, a assistir Spy Family. Mas eu não acho que é uma questão, novamente, que vem da história, do erro deles, ou da adaptação que escolheu começar assim, voltar dessa maneira. Tudo bem que eles poderiam utilizar alguma coisa mais chamativa, talvez dar uma acelerada para prender o público novamente, mas eu realmente acredito que quem continua assistindo Spy Family até hoje, ou que está engajado em continuar assistindo, sabe que essa história fala muito mais sobre relacionamentos, sobre pequenas questões de cada um desses personagens, mesmo uma criança como o Damian, e não apenas de uma questão geopolítica entre países e uma agência de espionagem no meio. Olha os detalhes desse episódio. O episódio começa adaptando o capítulo 40, que é inteiramente focado no Bond. O cachorro que ele é fruto de um experimento e que, por causa disso tudo, ele adquiriu um poder que só a Anya sabe que ele tem, de enxergar o futuro. Mas ele enxerga flashes do futuro e aqui a gente vê que ele não necessariamente entende ou interpreta muito bem o que vai acontecer. O episódio mostra que ele estava ali, meio preguiçoso, tranquilo. A Anya é mandada para estudar no quarto, muito a contragosto, e ele tem uma visão do nada em preto. Ele não enxerga o futuro. E aí ele começa a fazer conjecturas, e aí vem a parte da ficção de, apesar de ser um cachorro, ele tem um certo raciocínio mais humano e tudo e tal, e ele começa a conjecturar. Por que eu tô enxergando nada? Eu acho que o anime, se eu puder falar algo talvez negativo sobre esse episódio, acredito que o episódio não foi tão claro quanto o mangá em o que era ali imaginação, especulação do Bond e o que era realmente a sua visão. De visão mesmo, ele só teve um painel preto. Ali, a partir disso, ele imaginou indo de uma brincadeira, uma situação ali totalmente trivial, até vão devolver ele e ele vai ser morto pelos caras que fizeram o experimento, e aí por isso ele não enxerga o futuro. Surgiu o fato da Yor dizer que não tinha comida, que ela mesma tinha que cozinhar, e ele juntou as peças de que ele ia morrer envenenado.
O anime até colocou como se fosse parte da visão dele ele ver a comida bem podre da Yor chegando até a sua frente, mas ainda assim, nem no mangá nem no anime, ficou claro que, sim, ele ia morrer com aquilo, ou mesmo que aquela visão significava morte. Podia não significar. Mas a partir de um gatilho tão besta como esse do cachorro com medo de morrer e aí vai atrás do Lloyd para conseguir ali de alguma maneira trazer ele mais cedo para casa para que ele cozinhasse, mesmo que ele estivesse sujeito aos riscos da missão do Lloyd. A partir disso, a gente vê a sutileza, a nuance, aquele detalhezinho que é outra pessoa, não, mas outro ser dessa família que esconde ali um também segredo, uma capacidade que ele também tem acima disso uma carência. E uma felicidade muito grande de ter sido adotado por aquela família. Você vê que quando ele pensa que ele vai morrer, ele olha a foto de todos eles juntos e ele tem aquela nostalgia, aquele sentimento de não quero perder isso. E quem sente isso o tempo todo? No episódio passado a gente viu a Anya sentindo. A gente vê mais de uma vez, inclusive, nos outros episódios da outra temporada, a própria Yor valorizando aquela união e não querendo que acabe. E até o Lloyd, ou o Twilight, a contragosto, que não deveria se envolver sentimentalmente com qualquer um daqueles que fazem parte de uma missão, é uma família de mentira, queira ou não, ainda assim a gente vê que ele vai tendo seus vínculos, os seus laços, os sentimentos e reações por aquelas pessoas que ele não tem em qualquer outra situação da sua vida. Então essa história é sobre relacionamento. Essa história é sobre vínculo e é sobre a importância do outro na sua vida, mesmo na vida do Bond, que é um cachorro. E aí sim, é engraçadinho, a gente vê ele encontrando o Lloyd, e eu acho sempre divertido como o Lloyd ou Twilight, esse agente incrivelmente inteligente, não consegue compreender ou ler muito bem a sua família, os outros sim, a sua família não. Então o Bond chega ali e ele acha primeiro que o Bond quer brincar, se perdeu das duas, ou simplesmente tá ali pra se vingar, porque coincidentemente a mesma empresa que ele tá ali numa missão emergencial para roubar uma amostra de um soro também estava por trás do mesmo experimento, ou fazia parte do mesmo experimento que causou algum possível trauma no Bond. Ele não entendeu nada, o Twilight simplesmente aceitou que o Bond ia fazer parte daquela missão e o Bond ia guiando ele pelos cheiros pelo caminho mais fácil. E aí, claro que foi maravilhoso que ele estivesse com o Lloyd, porque aí sim, uma visão dele mais clara fez com que ele previsse que uma galera estava voltando pro escritório, pro laboratório antes da hora, e aí a missão foi muito mais fácil do que seria normalmente sem a presença do cachorrinho. Mas, além da comédia, desse humor tão assim gostosinho de assistir, a gente tem de novo essa mensagem de como esta figura mais novata da família também sente essa necessidade de proximidade, não só de sobrevivência, tem que estar com eles porque sem eles eu morro, mas o carinho. Aí você vai para a segunda parte do episódio que trata do Damien, e aí a gente tem completa inexistência dos outros personagens que seriam os protagonistas, da família principal. E aí, nossa, que escolha estranha, isso não era nem um capítulo extra, era realmente um capítulo ali numericamente canônico, né, dentro da linearidade da história principal. Mas é um capítulo focado nesse garoto que, querendo ou não, ele também tem sua importância e narrativamente faz sentido. Lembra que várias vezes eu falo aqui pra gente que a Anya, ela é tratada como criança, e em todo momento essa infantilidade, inocência e ignorância como criança é respeitada dentro da história, eles não tentam colocar ela como super inteligente ou muito madura, simplesmente porque ela tem um passado teoricamente difícil ou um poder absurdo, não. Por um outro lado, a gente tem o Damien. O Damien, ele é o filho do principal ali pivô ou alvo da Operação Street, de quem o Twilight tem que se aproximar. E o Damien, ele é um garoto que a gente já viu várias vezes, que ele tenta ser adulto. Que ele mesmo se priva dessa sua infantilidade, por exemplo, que a Anya tem, assim, exacerbada, porque ele acredita que ele precisa ser perfeito para ter, de novo, olha só, carinho familiar. Esse laço que a gente vê se formando o tempo todo de maneira muito simples e genuína entre o Bond com Lloyd, Yor, Anya e todo mundo que chega naquela família, o Damien não tem. Ele tem um pouco desse vínculo e esses laços, a parte mais elegante e preciosa da sua família, com os seus amigos. Os amigos que a gente teve o tempo todo até então, muito esse foco de puxa um saco, porque o cara é filho de alguém importante, não deixa de ser verdade, mas eles também são amigos e aqui nesse episódio eles mostram uma preocupação que realmente é tocante de se ver.
E eu que morro de pena da posição em que o Damian está como filho, que é renegado, que não é olhado, a pressão gigantesca que há em cima dele, esse episódio pra mim é um pouquinho mais açucarado, porque no fim ele consegue ter um aproveitamento ou um carinho ali, mesmo que ele não perceba que o professor, que o orientador ali estão ajudando, que, poxa, ele merece. O começo do episódio mostra ele perdendo o horário e por isso recebendo uma punição. E, de novo, é algo tão simples, um gatilho tão besta, mas que mostra depois, em seguida, que ele tá estudando o tempo todo, até de madrugada, mesmo na véspera de feriado. E aí ele recebe uma punição por não conseguir acordar cedo para um compromisso, uma reunião matinal, e ele aceita tranquilamente aquela punição porque tanto faz se ele não vai poder depois ir pro cinema com a galera que vai se divertir no dia de folga, porque para ele, depois que acabar essa punição dele, os afazeres com a governanta, ele tem que estudar de novo, porque ele precisa de estrelas, ele tem que entrar ali no nível dos alunos de nível imperial, que é o que o seu irmão conseguiu. Ele acha que se ele estiver nesse nível, ele vai ter uma atenção do seu pai. Ele persegue esse sonho que muito mais do que status ou glória ou mesmo importância entre os seus ali colegas é carência. É necessidade de afeto. É o que tá sobrando ali na outra família que nem, entre aspas, verdadeira é, na dele ali tá faltando. É a interferência direta do Henderson que faz com que eles sejam novamente punidos por estarem brincando ali no meio da organização das coisas e toalhas. Na verdade, essa punição é uma forma dele forçar o Damian, sem que ele possa escolher sim ou não, a ter um dia mais tranquilo. E a dificuldade que esse menino, uma criança, não é nenhum pré-adolescente, tem de se desligar, mesmo no meio do rio, da mata, é muito grande. É só no final do dia, de noite, depois de tudo isso, que ele tem um momento de sorrir. E mesmo assim, se apontam que ele sorriu, ele já fica todo recluso. Então sim, parece um grandíssimo filler. Você vê eles descendo a correnteza, que na real não era correnteza, que era o Sr. Green que tava ali remando muito rápido, pescando com varas totalmente improvisadas e correndo com isca pra lá e pra cá, e o Damian batendo nos outros que fizeram medo nele com a minhoca, e depois eles comendo aquele peixe. Tudo isso parece besta, dispensável, mas não é. Porque são dois núcleos, duas histórias, dois momentos falando de família, de proximidade, de vínculo, e um contraste enorme entre essas duas realidades, do cara rico e super admirado por todos, invejado possivelmente, e da outra família ali, toda errada, que foi formada só para uma missão, tem muito mais carinho e afeto do que desse outro lado. Eu adoro a participação do Sr. Green. Eu acho que ele consegue, na sutileza ali, o cara todo diferentão, porque veio da marinha e lutou e tudo mais, fazer com que o Damian aceite que também é importante o seu cérebro se desligar. E me identifiquei muito com o Damian, que fica lá desligar, como se fosse assim que a gente para o nosso cérebro e pensamentos. Não sei até hoje como é, mas aguardo o momento de aprender. E com certeza é muito importante, ainda mais pra ele como criança, ter os momentos de que nada importa. Resumo, eu acredito que muitas vezes Spy Family adquire esse ar de slice of life, da gente acompanhar mesmo o dia a dia. Pequenos momentos da vida de um, de outro ou de vários, e que trazem pra gente sensações que conhecemos ou já vimos, algum conforto, quem sabe. Não é, talvez, o mais glorioso que vai receber todas as chamas e hypes e elogios, mas esses animes também são importantes porque nem sempre você quer assistir algo pra ficar pensando o tempo todo ou ter vários ápices de emoção pra cima, pra baixo, não. Às vezes a gente só quer assistir algo pra ficar bem. No fim, se você ficou até aqui, imagino que você goste desses vídeos do chamado Sábado de Família, que eu não consegui fazer no sábado dessa última vez, mas eu realmente não sei se eu vou ter assunto para comentar em todos os episódios de Spy Family da forma que eu gostaria de fazer. Estou realmente nos próximos dias e semanas, poucas semanas, para decidir se eu vou manter os comentários de Sábado de Família semanalmente ou se será periódico, juntando ali momentos importantes aqui e ali, até para abrir mais a agenda do canal para outros temas. Mas como eu tenho muito carinho por esse projeto, e eu sei que vários de vocês também, eu não vou tomar essa decisão sozinha. Então, se você chegou até este vídeo, por favor, tome um tempinho para escrever aqui embaixo se você acha que vale a pena ou se você quer que eu continue com os Sábados de Família comentando Spy Family. Vou acompanhar todos os comentários e opiniões de vocês e se tudo der certo a gente se vê, inclusive em Sábados de Família, nas próximas semanas. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.